Beleza, pessoal? Vamos dar início ao capítulo 6, que fala sobre perpendicularismo de reta e plano. A gente vai começar com a definição, né, entre perpendicularidade entre reta e plano e depois dar uma proposição de condição suficiente para que uma reta e um plano sejam perpendiculares. Mas antes de dar a própria definição de perpendicularidade entre reta e plano, vamos falar sobre perpendicularidade entre retas, que é o seguinte: a pergunta que é pertinente aqui é a seguinte: qual é a diferença entre retas perpendiculares e retas ortogonais? Existe uma diferença. Duas retas são perpendiculares quando elas são concorrentes, ou seja, existe um ponto de interseção entre elas, né, quando elas são concorrentes, e o ângulo entre elas é de 90 graus. Então, nesse caso, a gente chama que elas são perpendiculares. Agora, duas retas são ditas ortogonais, nesse caso, a gente não exige que elas sejam concorrentes. Basta que a projeção seja perpendicular, ou seja, se essas duas retas são ortogonais, então existe uma reta paralela a uma delas que é perpendicular à outra, certo? Desse modo, se duas retas são perpendiculares, então elas são ortogonais, né? Porque existem retas paralelas a essa que continuam sendo perpendiculares. Agora, retas ortogonais não necessariamente são perpendiculares, porque pode ser que elas sejam reversas, que esse seria aqui um caso, e ainda são ortogonais. E para configurar a ortogonalidade entre retas, basta que exista uma reta paralela a uma delas que seja perpendicular à outra, certo? Então, geralmente a gente vai usar, né, a expressão de perpendiculares, duas retas quando a interseção é um ponto, quando elas são concorrentes, e a gente vai dizer que elas são ortogonais quando elas, né, formam esse ângulo de 90, porém a interseção é vazia, elas vão ser reversas. Beleza? Essa é a diferença das duas expressões. Então vamos para a definição aqui. Ó. Dizemos que uma reta, vou pegar aqui, imagina que esse aqui é um plano, certo? Então dizemos que uma reta é perpendicular a um plano, então seria esse ambiente aqui, essa reta é perpendicular a esse plano, quando ela for ortogonal a toda a reta contida no plano. Certo? Então você pega qualquer reta contida no plano, uma reta qualquer contida no plano. Então essa reta aqui ela é perpendicular ao plano quando ela for ortogonal a toda a reta contida no plano. Essa reta pode ser tanto ortogonal aqui ou pode ser perpendicular. Então vale para esse tipo de reta, para esse tipo de reta, qualquer reta que eu pegar sobre o plano, certo? Ou seja, a condição da definição de perpendicularidade entre reta e plano é uma condição forte, porque exige que essa reta seja ortogonal a todas as retas contidas no plano, certo? E isso é forte. Porém, para provar, né, basta você pegar uma reta qualquer contida no plano e aí você mostra que elas são ortogonais, né? E não necessariamente perpendiculares, né? Pode ser que elas sejam somente ortogonais. Essa é a definição. Então, a reta R tem que ser ortogonal a todas as retas contidas no plano. Porém, na proposição 1, a gente já dá uma condição suficiente para que uma reta e um plano sejam perpendiculares. Né? E a condição é a seguinte, ó. Seja R uma reta secante a um plano, então ela intercepta esse plano, certo? No ponto A. Essa é uma hipótese. Aí a hipótese a gente tem o seguinte: se R é perpendicular a todas as retas de alfa que passam por A, então ela é perpendicular a alfa. Então a ideia seria isso aqui, ó. Pega uma reta que é secante ao plano no ponto A, certo? Para que ela fosse perpendicular ao plano, teria que ser perpendicular a toda a reta contida no plano. Porém, o que diz essa proposição é que basta que ela seja perpendicular a todas as retas do plano que passam por A. Então, seriam essas retas aqui, ó. Certo? Seriam essas retas aqui. Beleza? Então, o que diz esse teorema, essa proposição, em suma, é o seguinte, que basta que essa reta seja perpendicular às retas do plano que passam pelo A, pelo ponto de interseção, e aí ela vai ser perpendicular ao plano, ou seja, vai ser ortogonal a todas as retas contidas no plano, certo? Então, essa é uma hipótese, essa é uma hipótese, e essa é uma hipótese, que a reta R é perpendicular a todas as retas que passam por A, certo? O que a gente tem que mostrar é que a reta R é perpendicular ao plano, ou seja, que é perpendicular a toda a reta contida no plano. Então, como a gente começa a provar isso? A gente supõe uma reta S qualquer contida no plano, né? A gente vai supor uma reta S contida no plano e mostra que R é ortogonal a ela, certo? Então, bora lá. Então, vamos pegar S, uma reta qualquer contida no plano,
Eu já vou pegar ela aqui, a ideia de paralelismo, né, no desenho. Então, a gente pega S, uma reta qualquer contida no plano. Então, seja S, uma reta contida no plano, certo? E aí a gente tem duas hipóteses, né? Que é o seguinte: se o ponto A pertence a S, então essa é uma condição. Se A pertence a S, então o que a gente tem? A gente tem as hipóteses, né? Olha só, se A pertence a S, significa o quê? Que R é perpendicular, ó, por hipótese, R é perpendicular às retas de alfa. S é uma reta de alfa que passam por A. S passa por A, ou seja, a reta S ela satisfaz essas condições, certo? Logo, por hipótese, então, vamos escrever assim, então, por hipótese, S satisfaz as duas condições, ou seja, ela está contida em alfa e passa por S, logo R é perpendicular a S. Então, por hipótese, R é perpendicular a S. A gente vai usar esse símbolo para perpendicularidade entre retas, mas não para ortogonalidade. Esse é um símbolo de perpendicularismo, certo? Beleza, esse é o caso trivial, né? Que é o caso onde a reta S se encaixa nessa hipótese, né? Agora, vamos considerar o caso em que o ponto A não pertence à reta S. Agora, vamos supor que o ponto A não pertence a S. Então, a gente tem uma coisa desse tipo aqui, né? Aqui está a reta R, aqui está a reta S, que está contida no plano alfa, e o ponto A não pertence. Então, a gente tem isso. O que a gente tem que provar é que, ainda dessa forma, a reta R é ortogonal a S. Para isso, a gente precisa garantir uma reta paralela a S, passando por A, que seja perpendicular a R, certo? Se R é perpendicular a essa reta paralela a essa, então elas são ortogonais. E isso é fácil, porque sobre o plano alfa eu tenho a reta S e o ponto A. Sobre o plano alfa existe uma única reta S' paralela a S passando por A. E essa reta é exatamente uma reta que satisfaz as hipóteses, ou seja, ela é perpendicular à reta R. Logo, essa reta R vai ser perpendicular a S', que é paralela a S, logo R é ortogonal a S. Certo? É isso a argumentação, vamos só escrever. Então, nesse caso onde não pertence, então, existe, olha só, então, existe uma reta S', que vai ser essa aqui, ó, contida no plano, né, o ambiente é o plano alfa, contida no plano, tal que S' é paralela a S, S' é paralela a S e passa por A. A pertence a S', certo? Essa é a ideia de, dada uma reta e um ponto, existe uma única reta paralela à reta dada passando por esse ponto, certo? Pronto. Agora, o que a gente tem é que essa reta S' está contida em alfa e passa por A. Logo, por hipótese, R é perpendicular a S'. Assim, por hipótese, R é perpendicular a S'. Certo? Pronto, é perpendicular a S'. E aí o que a gente tem é o quê? É que R é perpendicular a S', que por sua vez é paralela a S. Ou seja, segue que R é ortogonal a S. Assim, vamos escrever logo. R é ortogonal. Note que aqui ela é ortogonal, não vai ser perpendicular, porque a interseção entre elas é vazia, né? Logo, R é ortogonal a S, certo? A ortogonalidade, repetindo, R é perpendicular a S', que por sua vez é paralela a S. Logo, R é ortogonal a S, certo? Pronto. O que a gente fez aqui é tomou uma reta qualquer e mostrou que R é contida no plano, né? Mostrou que R é ortogonal a ela. Logo, se isso ocorre, a gente tem, pela definição, que R é perpendicular ao plano, porque S foi tomada como uma reta qualquer contida no plano, né? E como R é ortogonal a ela, segue que R é perpendicular ao plano. Portanto, R
é perpendicular a alfa, certo? Com isso a gente conclui, né? E essa é uma condição suficiente para que uma reta seja perpendicular ao plano. Observação, note que não existe a expressão, a gente não precisa dela, na verdade, de reta ortogonal ao plano. Por quê? Porque se ela é ortogonal ao plano, né, sempre vai haver uma interseção em toda a dimensão do plano, né, em toda a extensão do plano, sempre vai haver uma interseção. Não tem como ela formar um ângulo de 90 com o plano e não haver interseção. Ela sempre vai ser secante esse plano. Logo, a gente só usa a expressão de perpendicularismo entre reta e plano. A ortogonalidade acaba sendo desnecessária. É isso aí.